vale a pena, né, socialmente, né, aceitarmos, enquanto um pacto social, né, coletivo, um modelo de negócios que é profundamente extrativista de dados pessoais, né, e que monetiza e vai gerando receita a partir de efeitos que são negativos socialmente, né, como, por exemplo, a exploração econômica da desinformação, a radicalização dos discursos, que é um filão muito importante também de negócios, né, ganha-se muito dinheiro, né, a partir de modelos de negócio que são de exploração de dados pessoais, de metadados, que são os dados sobre o modo como os grupos se organizam, como eles trocam informações, a identificação de tendências de comportamento, né? Porque fundamentalmente, né, o que as plataformas, o tipo de capitalismo estruturado, né, no qual as grandes plataformas são grandes pioneiras, né, desse modelo econômico, é um modelo econômico no qual a extração de valor se dá a partir de uma antecipação dos comportamentos futuros. Então, o valor gerado, que se para em pé até agora, isso também é questionado, né, o quanto que é possível, de fato, inferir precisamente o comportamento para gerar receita por publicidade, né, mas o valor, né, tem muita teoria de ciência econômica e de sociologia sendo feita hoje para explicar o problema do valor, né, como se extrai valor e o tipo de capitalismo das plataformas. Mas ele é fundamentalmente uma arquitetação, uma orquestração dos nossos comportamentos. E quando essa orquestração, né, se dá a partir de comportamentos socialmente indesejados, a gente tem um problema fundamental, né? E eu digo que não é um problema fundamental que está sendo olhado só pelo Brasil. Eu acho que essa discussão ela está acontecendo nas principais democracias do mundo. Os Estados Unidos estão há mais de 3 anos fazendo um grande trabalho de redesenho do que eles chamam de vigilantismo comercial. Existe hoje inclusive encerraram uma grande consulta pública com participação de centenas de ONGs nos Estados Unidos para avaliar o que é a Federal Trade Commission, que é o órgão que basicamente regula as questões de consumidor e concorrência nos Estados Unidos, é um órgão de mais de 100 anos, né, respeitado. O que eles vão fazer a respeito de uma redefinição do que é permitido em termos de modelo de negócio, né, como uma forma de atacar a raiz do problema. Porque o Sérgio sabe bem disso, né? O problema nosso é um problema de trajetória com escolhas feitas no passado. Porque a escolha de política econômica feita na década de 90, especialmente durante a gestão do Bill Clinton e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, era uma aposta de política econômica de desregulação, de não entrar na questão de regulação da publicidade comportamental, de não entrar na discussão de proteção de dados pessoais, tanto é que os Estados Unidos não tem legislação federal de proteção de dados pessoais, não tem autoridade de proteção de dados pessoais, porque era uma estratégia econômica de criação de empresas que eram nascentes e que se tornariam grandes competidores globais. E aí, nesse processo, você tem toda uma estrutura de incentivo para Google, para Facebook, que se tornou Meta, Twitter e outras empresas, né? Agora, essas escolhas do passado se mostraram escolhas trágicas, porque os objetivos sociais que eram desejados, que eram objetivos de diversidade, inovação, comunicação democrática em massa, né, e competição, todos eles fracassaram. Esse é o diagnóstico feito pelos economistas e pelos cientistas políticos, né? Esse é o diagnóstico feito também no Brasil pelo professor Virgílio Almeida, professor Ricardo Abramovay, economistas muito sérios, que estão dizendo, olha, as escolhas de objetivos sociais de regulação, porque isso foi uma escolha de regulação no passado, tem que ficar muito claro isso. A opção de desregular, a opção de escolher um modelo específico de liberdade econômica ampla para as plataformas como uma estratégia de incentivo a essas empresas para gerar diversidade de oportunidades, bem-estar do consumidor, competição e inovação, foram escolhas de regulação. Mas esses objetivos não se cumpriram. Então, 20 anos depois, o diagnóstico é terrível. É um diagnóstico de, olha, não deu certo, na verdade, os efeitos de economias de múltiplos lados, essas tendências de monopolização, que hoje são muito estudadas, elas geraram um outro diagnóstico, uma outra consequência. Então, hoje, se está se discutindo globalmente como lidar com isso. E só para, antes de passar para o Sérgio, eu acho que é importante o pessoal que está ouvindo entender que são várias regulações possíveis. Não existe um único modelo de regulação de plataformas. O que está em disputa hoje são vários modelos de regulação. Você pode ter, por exemplo, como foi o projeto 2630 no Brasil, capitaneado pelo Orlando Silva, um modelo de regulação em que você vai exigir que as plataformas sejam absolutamente transparentes,
com processos pelos quais elas removem conteúdo, ou absolutamente transparentes, com os processos de escolha de quais contas vão ser de políticos, vão ser aquelas certificadas, um tipo de proteção especial para certos tipos de pessoas, e você harmonizar as regras do jogo, né? Permitir que elas também construam suas regras comunitárias, mas exigir um mínimo de harmonização. Esse é um modelo, né? Um outro modelo, o modelo de regulação pensado pelos europeus hoje, pelo chamado de Lei dos Mercados Digitais, né, que foi aprovado, começa a valer agora no ano que vem, é um modelo em que você separa o pequeno do grande. É o que a gente chama de regulação assimétrica, né? Você fala assim, ó, tudo bem, tem os caras que são muito grandes, os caras que têm, assim, milhões de usuários, geram muitas receitas. Esses são os porteiros, né? Eles chamam de gatekeepers, né? Esses caras vão ser tratados de forma diferente. Então, para esses caras, você vai ter regras obrigatórias que devem ser cumpridas, que proíbem, por exemplo, a exploração e o compartilhamento de dados entre empresas do mesmo grupo econômico, porque você tem hoje um problema que é o Facebook não é a rede social Facebook, a empresa Meta tem na sua estrutura de corporação mais de 40 empresas que são de realidade virtual, óculos e dispositivos de extração de dados sensíveis, animação, empresas de games, então são gigantes, né, que precisam ser tratados de forma diferente das empresas de tecnologia nascentes, emergentes, né? E é preciso um cuidado, né, por uma escolha de regulação também não matar o surgimento das empresas que são as futuras competidoras, porque o que se quer também é um ambiente mais diverso, com futuras empresas que possam competir com o Twitter. Hoje a gente tem um problema fundamental com o Twitter. Não há competição. As pessoas que usam Mastodon, né? Eu uso Mastodon há muitos anos, o Sérgio também usa, talvez, mas não se compara, gente. Não é o mesmo produto, não é o mesmo serviço, né? Você tem um problema grande aí de surgimento dos competidores, né? E tem acho que um terceiro modelo de regulação, que é esse modelo que tenta atacar as práticas ilícitas, o modelo de negócio extrativista, que inclusive está olhando para essa regulação que é proibitiva de uma monetização de dados pessoais em cima de comportamentos que são indesejáveis, como é o exemplo que o Edgar deu, né? Então, você fazer uma regulação em cima do modo de monetização. Você monetiza em cima do quê? Em cima de qual comportamento, né? E você conseguir separar modelos que são lícitos dos outros que são ilícitos. Então, hoje é um momento muito importante de reflexão, de discussão intelectual, de escolha política, né? Porque o cardápio ele é variado, né? E a gente tem muitas opções de ação.